Olá, boa tarde. Está no ar o nosso programa Espaço Cidadão, ao vivo pela TV União, a TV do Cidadão. No programa de hoje temos dois convidados com dois assuntos importantes para você que está em casa nos acompanhando em todo o Rio Grande do Norte. No primeiro bloco, vamos conversar com o Dr. Valdemir Bezerra, que é o presidente do CRECE, o Conselho Regional dos Corretores de Imóveis, que conosco vai falar a respeito da situação do mercado imobiliário no estado do Rio Grande do Norte e também vai conversar conosco a respeito de um tema importante, que é essa diminuição de recursos em relação ao Minha Casa Minha Vida, de que maneira isso está afetando a construção civil e geração de emprego e renda no estado do Rio Grande do Norte. Também hoje no nosso programa vamos conversar com o vereador de Natal, Maurício Gugel, do PHS. Ontem entrevistamos aqui o presidente da Câmara, vereador Franklin Capistrano, que defende um afastamento político do prefeito Carlos Eduardo para as eleições do próximo ano, podendo, entre outros candidatos, acompanhar até um possível candidato, que seria o deputado mineiro, mas que também já disse que deverá, inclusive, mudar de partido, e uma das opções seria o PHS, do vereador que vai falar conosco daqui a pouco, Maurício Gugel. São os temas de hoje do nosso programa Espaço Cidadão, Política e Mercado Imobiliário no Rio Grande do Norte. E eu lembro a você que nos acompanha a respeito da Unimed Natal, o maior e mais completo plano de saúde do Rio Grande do Norte. Proteja quem você mais ama, proteja a sua família no plano Uniflex da Unimed Natal. É com ele que você dispõe de uma excelente rede de atendimento em todo o estado do Rio Grande do Norte e conta com a cobertura nacional para casos de urgências e emergências. Os preços são acessíveis e os descontos variam de acordo com o tamanho da sua família e também de acordo com a quantidade de funcionários da sua empresa. Entre em contato com a Unimed Natal e conheça os benefícios que só a Uniflex oferecem para você. Ligue 3220 6200. Unimed Natal, cuidar de você. Este é o plano. Vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho voltaremos com o primeiro convidado de hoje, Valdemir Bezerra, presidente do CRECE-RN, e em seguida com o vereador de Natal, Maurício Gugel, do PHS. Até já. Nordestão é sorriso no rosto e alegria no ar. É um jeito de ser bem da gente, é ser potiguar. É trabalho e carinho que nasce e cresce forte. Nordestão é amor pelo nosso Rio Grande do Norte. É grande essa terra de muitas riquezas. É grande a história, é tanta beleza. A felicidade tá servida na mesa. Rio Grande do Norte, lindo por natureza. É arte, é cultura, é povo de bom coração. É o valor que a terra da gente tira desse chão. Rio Grande do Norte, talento que brota das mãos. Rio Grande do Norte é Nordeste, é Nordestão. Nordestão é amor pelo Rio Grande do Norte. Boa tarde, cidadão. Oferecimento: Supermercado Nordestão. De volta com o nosso programa Boa Tarde, Cidadão, na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. E agora vamos conversar com o professor Valdemir Bezerra, que é presidente do CRECE, Conselho Regional de Contabilidade, no estado do Rio Grande do Norte. E em seguida falaremos com o vereador de Natal, Maurício Gugel, do PHS. Seja bem-vindo, doutor Valdemir, ao Boa Tarde, Cidadão. Presidente do CRECE do Rio Grande do Norte. Do CRECE do Rio Grande do Norte, muito bem. Muito bem, boa tarde, Robson Carvalho, os telespectadores. Estamos aqui em nome do Conselho Regional de Corretores de Imóveis para dirimir algumas dúvidas do cidadão norte-rio-grandense, poder esclarecer a sociedade melhor sobre o mercado imobiliário, que tem passado os momentos aí de muitas discussões, né, do mercado, mas são acomodações naturais. Pois é. E eu peço a avaliação que o senhor faz em relação a esse período que vive o mercado imobiliário do estado do Rio Grande do Norte, especificamente a região do Natal e Grande Natal. Pois é, o mercado imobiliário ele tem a sua ascensão algo em torno de 5, 6 anos, isso, números estatísticos nos traz essa informação, e nós estamos há mais de 6 anos que o mercado vem num aquecimento, num crescimento muito forte. Então esse processo de acomodação é natural do mercado imobiliário, a escassez de recursos, um excesso de oferta, muita produção. Eu diria que é um processo que nós estamos atravessando temporário, isso realmente vai passar, é sazonal,
E é um momento bom de se comprar imóvel, porque pela Pois quantidade é. de ofertas ganha o consumidor. Isso é interessante que o senhor falou agora, porque nós observamos que tem empresas que, nesse momento que se chama de crise, algumas passam situações difíceis ou quase fecham as portas e algumas fecham, mas também outras vendem mais até do que se não tivesse na crise. O que é que diferencia uma situação da outra? Pois é, verdade. Nós tivemos recentemente um salão imobiliário, onde nós tivemos a informação dos organizadores, uma boa frequência de público e um bom resultado financeiro. Recentemente, uma empresa nossa aqui do nosso estado fez um salão imobiliário privado no Natal Shopping, né? E não só o número passado, mas a movimentação de clientes que nós tivemos lá em visita, à noite era uma frequência realmente impressionante. O volume de negócio correspondeu. Então, onde é que está a crise? Eu acho que o que tem que identificar o nicho correto de mercado, o cliente que deseja comprar que tipo de imóvel, e o momento é comprador, porque você tem realmente, durante esses últimos anos, uma forte produção. Tem melhores descontos, exatamente. Né? Então, ganha o consumidor. Eu acho que é um momento muito apropriado para se buscar com cautela, com segurança, através de um corretor de imóveis, uma empresa imobiliária, o imóvel que adequa ao seu padrão e cabe no seu bolso. Então, há muitas ofertas, as empresas começam realmente a oferecer descontos, vantagens. Então, eu acho que é o momento. Se deixar para depois, o estoque vai baixando e, pela lei natural do mercado, os preços vão se elevando. Então, é hora de comprar. Concordo. E há um detalhe interessante, né? Quando se fala em crise, e sobretudo nesses problemas da economia, eu já cheguei a abrir o programa aqui com comentários do tipo de que a economia está ligada diretamente ao psicológico das pessoas também, né? De toda a coletividade, o comportamento individualmente de um. Quando ele é reproduzido por uma grande quantidade, você tem situações de comprar ou não comprar, de investir ou não investir, que na coletividade ela impacta positivamente ou negativamente na economia. Às vezes você tem situações de empresas e de pessoas que enxergam que na sua área pode crescer, pode investir, mas diz, não, eu estou vendo tanta notícia ruim, eu estou vendo que a economia está tão ruim que eu vou segurar meu dinheiro e não vou investir agora. E aí o efeito termina sendo o contrário para todo mundo, porque a economia, a roda da economia ou para de girar ou gira mais devagar, né? O fato que tem que lembrar que investir em imóvel é um investimento seguro, né? É um patrimônio, bem de raiz, não está sujeito a confisco, não é nenhuma catástrofe que nós não temos, somos livres disso. Né? Se vier um plano econômico aí de Sabemos surpresa aí, ninguém, pode até raspar o dinheiro, o restinho que você tiver no banco, mas pelo menos na sua casa, o seu imóvel não vai tomar, né? Pois é, então a gente percebe claramente que aquele que tem essa percepção está comprando imóvel agora. Então o momento é de se comprar, pesquisar bem, olhar, e temos ainda os agentes financeiros não só ligados a governo, como a própria Caixa Econômica, que ainda tem linhas de crédito, o Banco do Brasil e os bancos privados, ou até diretamente com as construtoras. Tem construtoras fazendo aquilo que a gente chama o autofinanciamento, diretamente com elas. Então, isso facilita muito a vida do comprador. Então, a gente é só um momento expectante, e há essas notícias todas. Não podemos esquecer que passando por uma crise, o país de uma forma geral, mas o mercado imobiliário também não está imune, né, neste momento, ele passa por esse processo. Agora, é hora realmente de se pensar que quem tem seu dinheirinho guardado, tire do colchão e está na hora de investir. Investir em imóvel. Seu Valdemir, em relação a que dicas você daria para as pessoas que de repente querem comprar um imóvel, está com o dinheiro ali contado, mas para negociar melhor, conseguir uma opção melhor do seu imóvel, adequada à sua realidade, o que é que o senhor sugere? Primeiro, ele se cerque de um profissional, um corretor de imóveis, devidamente registrado no CRES. Que tem o seu CRES, deve se apresentar com sua carteira, exigir dele não só o cartão de visita, mas também as credenciais, para saber com quem você está lidando. E se tiver dúvida, ligue para o conselho, 4008-002, e nós tiraremos lá a dúvida a respeito se aquele profissional é um profissional em condições de atendê-lo ou não. Então, eu acho que a primeira preocupação é essa, porque cabe ao profissional conhecimento de mercado, se cercar das garantias da transação, não é? E levar para o cliente aquele produto que melhor se adequa à sua realidade, ao seu bolso, às condições de financiamento. Eu acho que esse é o grande segredo, porque se você tiver a transação impedida por qualquer coisa, e esse profissional pode ser responsabilizado, o conselho pode aí instalar um processo e ele pode ser até cancelado a sua inscrição. Além de você ter documento suficiente para amanhã ingressar na justiça com uma indenização por danos causados por esse profissional. Então, sempre, o corretor de imóveis é o guarda-chuva, é a proteção para a transação imobiliária, não só para quem está comprando,
para quem está vendendo, sobretudo. Pergunta ao seu Valdemir Bezerra conosco, hoje no Boa Tarde Cidadão, presidente do Cresce. Como é possível fazer para driblar algumas dificuldades que estão acontecendo, por exemplo, com o aumento na alíquota para financiamento por parte da Caixa Econômica, já sendo seguido por outros bancos privados, inclusive, e públicos, e também o outro fato, que no segundo momento a gente vai já conversar sobre a situação de diminuição de recursos do Minha Casa Minha Vida, como isso está impactando no mercado imobiliário e da construção civil do Rio Grande do Norte. Mas essa primeira parte, seu Valdemir, como é possível driblar esses aumentos que estão acontecendo nos juros para o financiamento da casa própria? Com certeza são fatores que diminuem a procura do imóvel e a acessibilidade do comprador à aquisição da sua casa. Mas nós sabemos também que tem muitas pessoas vendendo seus imóveis usados, né? Tem reservas, tem poupança e vai colocar no mercado imobiliário. É evidente que é preciso fazer uma conta diretamente com a construtora, negociar essa diferença, colocar o imóvel usado na transação, né? A gente lembra que até pouco tempo atrás a gente não dispunha da quantidade de agentes financeiros que nós temos hoje. E era uma transação muito mais à vista ou a curto prazo de pagamento. Mas hoje você tem um financiamento de 60%, 50%, você pode negociar com a empresa, com a construtora, a incorporadora, essa diferença ou facilitada ou paga com o imóvel usado. Então, isso eu acho que cabe ao corretor de imóveis. Aí sim o profissional ele vai orientar o adquirente nessa situação, enquadrá-lo melhor e orientar. Às vezes você tem um terreno que não lembra que aquele imóvel, daquele terreno que você pode disponibilizar na transação. A família tem 2, 3 carros, desfaz de um carro e coloca no negócio. Então, importante é você comprar um bem que tem garantia, segurança para você e para a família, não é? Que não está sujeito a nenhum confisco, é um investimento seguro e com certeza a médio e longo prazo você terá um bom retorno, porque o imóvel só se valoriza com o passar do tempo. Então, investir em imóvel é a grande solução e não requer muito esforço nem continhas matemáticas mirabolantes. É se cercar de um bom profissional e ele vai encontrar o imóvel certo para você. Adequado à sua possibilidade. Com certeza. Doutor Valdemir Bezerra, e com relação a essa redução de recursos para o financiamento e pagamento das obras que já estão em andamento do programa Minha Casa Minha Vida? Isso tem mexido muito o mercado da construção civil, temos visto as ações do Sinduscom, das incorporadoras, porque está se produzindo com recursos que vêm do FGTS, né? Do dinheiro do trabalhador, que é o que é usado no programa do Minha Casa Minha Vida, né? Do salário de 0 a 3 e de 3 a 6. Né? O dinheiro vem a fundo de recurso essa. Se há uma escassez, é uma questão muito complicada de se resolver, porque o governo está dizendo que não há dinheiro e as obras estão em andamento. Então, como você vai conciliar o empresário que investiu, que acreditou, que está com um canteiro de obras instalado, com uma série de funcionários, né, operários trabalhando, e de repente ter que demitir, enfim, é um transtorno que eu creio que a Câmara de Valores Imobiliários, o próprio sistema da construção civil está buscando aí o Ministério das Cidades, enfim, políticos de uma maneira que se pode mobilizar em todo o país, que não é só uma questão do Rio Grande do Norte, todo o Brasil está passando por essa dificuldade, e eu creio que em breve a gente vai virar essa página dessa história e voltar a produzir, porque uma coisa é importante que se diga, nós temos um déficit habitacional histórico de 6, 7 milhões de habitação. Nós estamos muito longe daquele ideal dos países do primeiro mundo que você está comprando a sua segunda, terceira casa. A demanda existe. Então, é preciso que o que a gente preocupa é que o governo acenda com o investidor para ele, não é, desenvolver projetos, fazer prospecção de novos negócios, atender essa demanda reprimida e na hora do recurso chegar, que precisa pagar o fornecedor, a mão de obra, etc. Tal, e vem se dizer, como a gente diz, na bucha, que o dinheiro acabou. Então isso é falta de planejamento, é desgoverno, paciência, mas a gente tem que ir atrás, o empresariado nosso, brasileiro e nordestino, e aqui em Natal, sempre se mobiliza rápido e encontra uma saída, uma solução. Nesse caso específico, o governador Robson Faria esteve junto com o ministro das Cidades, o ministro Kassab, que é do seu próprio partido e atua nessa área também de liberação de recursos para Minha Casa Minha Vida e de outras obras. E eu pergunto, há informação de que algo tenha surtido efeito, de que essa situação, pelo menos no caso do Rio Grande do Norte, ela possa ser revertida ou amenizada? Olha, o ministro Kassab, por sinal, é um corretor de imóveis. Foi vice-presidente do Cresce de São Paulo. O nosso presidente João Teodoro da Silva, junto com o presidente do Cresce São Paulo, estiveram em visita a ele, né, em Brasília, e externamos essa nossa preocupação no mercado nacional que está se passando.
E porque faltando verba na construção civil, é escassez para nós, profissionais, corretores de imóveis, imobiliárias, que também tem um quadro de funcionário. A construção civil, então, é uma cadeia. Né? Toda uma cadeia produtiva fica comprometida. Então, um país em desenvolvimento, nós sabemos que hoje você instalar uma indústria demanda 4, 5, até mais anos. A construção civil começa amanhã. Canteiro de obras instala-se, começa-se uma obra, gera-se emprego e gera renda. Por isso, o Brasil ficou à margem dessa crise internacional, né, de 5 anos, 8 anos passados, porque o grande programa, né, vislumbrado pelo governo federal, levado pelo Secov de São Paulo ao presidente da República, na época, Lula, foi que ali estava o caminho para que o Brasil não mergulhasse nessa crise que o mundo estava vivendo. E realmente geramos emprego, geramos renda. Os problemas hoje são conjunturais, são políticos, a gente sabe disso. É preciso azeitar a máquina corretamente e voltar a produzir, porque a demanda existe, não é? E a necessidade do cidadão brasileiro ainda é, Robson, pela primeira casa. Nós não estamos aqui falando do primeiro mundo, que já está produzindo a sua segunda, terceira, quarta moradia. Nós estamos aqui conquistando a primeira moradia. Então, a gente tem todo um mercado fértil. Temos muito para crescer, é uma né? questão de governo. Verdade. Quero agradecer a participação do nosso primeiro entrevistado de hoje, Valdemir Bezerra, presidente do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis, né? No começo eu troquei as bolas aqui, mas obrigado pela sua participação, seja sempre bem-vindo. Ô, Robson, nós aqui agradecemos, o Conselho está sempre à disposição, viu? Em particular, você pode contar conosco. Muito obrigado. Obrigado, doutor Valdemir. Daqui a pouco, depois do intervalo comercial, o assunto é política nas eleições que vem no próximo ano aqui na cidade do Natal. Vamos conversar com o vereador Maurício Gugel, repercutindo a entrevista de ontem do presidente da Câmara Municipal do Natal, o vereador Franklin Capistrano. Até já!